Bem, queridos, essa é a nossa segunda aula, né, da Cristologia, que é o nosso quinto módulo, quinto de 10, se Deus permitir. E na aula passada, na primeira aula, nós avançamos bastante, tá? Vamos aí 4 páginas. Vimos a questão das promessas messiânicas, na página 33 da apostila. Jesus seria nascido de mulher, que aí a ideia foi afunilando, né? De onde ele viria? Da descendência de Abraão. Mais na frente é dito que ele viria da descendência de Davi. E Isaías fala um pouco mais, fala com mais detalhes. É o maior profeta messiânico, Isaías, profeta que fala a respeito do Messias. Depois, finalmente chega João Batista pregando e Jesus. Depois nós vimos essas 10 heresias sobre a cristologia, né? O ebionismo, docetismo, sabelianismo, arianismo, apolinarianismo, nestorianismo, eutiquianismo, monofisitismo, adocionismo e socianismo. Quem não decorou isso tudinho da semana passada para cá, eu vou reprovar. E eu vou me reprovar também, tá bom? Esse nome, né? Vimos então essas que foram as principais heresias. Boa, meu irmão. Vimos as principais heresias sobre a doutrina de Jesus Cristo. Você estava na aula passada, né? Você tem. Algumas delas são uma espécie de aperfeiçoamento de uma heresia anterior. Isso acontece por 2 vezes. Então são 8 heresias, vamos dizer assim, originais. Porque esses primeiros crentes, tudo isso surgiu dentro da igreja, tá? Todas essas heresias. Esses primeiros crentes tiveram dificuldades com a doutrina da encarnação e da divindade de Cristo. E a gente viu rapidamente um pouco de cada uma dessas heresias e passamos para a humanidade de Jesus Cristo. E aí vimos a letra A, B, C e D. E paramos aqui na letra E, na página 37, que falando sobre a humanidade de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele foi tentado. E eu acabei a aula deixando uma atividade para casa, né? E aí vocês ficaram discutindo quantos tronos tinham no céu. E foi uma pergunta interessante que o Cristiano fez. Estamos aqui na página 37, letra E. Que era para ver quando aquela questão de Jesus Cristo, quem a gente vai ver no céu. Isso é interessante. Mas a gente vai ver no 10º módulo, tá bom? Que é a escatologia. Mas é interessante. Então eu perguntei, foi a pergunta que eu deixei para a lição de casa, né? Jesus foi tentado. A pergunta é, vontade. A pergunta é, não, lá tem 37, letra E. Não tentem responder no impulso. Pense melhor. A pergunta é, Jesus poderia ter caído em tentação? Quem foi atrás, quem pesquisou um pouco, quem gostaria de começar falando? Vamos começar discutindo um pouco sobre isso. A pergunta, na verdade, foi bem essa não. Foi essa mesmo. Foi Jesus poderia pecar? Sim, não é a mesma coisa não? Vamos ver. E aí? Quem gostaria de começar falando? Cair em tentação. Sim. Poderia ou não? Não. Ele poderia pecar? Dá no mesmo. Vamos lá, explica então. Não, porque se ele era 100% homem, 100% Deus, ele tem que negar a honra de Deus para poder pecar. Não, a pergunta é essa, ele poderia pegar. É uma hipótese, né? Ele deixou Calma, um por vez. Vamos lá. Concluiu? concluir. Tá, quem gostaria? Deixar de ser Deus para pecar. Paz. Bom, eu, na minha opinião, ele poderia pecar, sim. Tá, 1 a 1. Como homem. Certo? Só que ele não só era homem. Então, no frigir dos ovos, sim ou não? Ele poderia dar tentação. Poderia, tá. Eu também acho que ele poderia. Para ele também cair em tentação, ele tinha que desejar algo também, né? Mas Como assim? ele não desejou nada, como ele ia cair em tentação. Desejar algo, como assim? Porque a Bíblia diz que a gente cai em tentação no que a gente deseja.
Sim. Né? Jesus não desejou nada, que o homem desejou, na sua forma pecaminosa. Não, mas tem circunstâncias também, né? Que nos leva a gente desejar. Ele não passou fome no deserto, Sim, né? passou. Ele queria comer ali, não queria. Queria e teve fome no final. O diabo ofereceu a ele, foi? E Mas ele ele disse disse não. Ele disse não. Tá. Isso não quer dizer que ele não desejou, ele desejou, mas ele não ia quebrar. Tá? Nem desejou, né? O corpo si próprio estava necessitando daquilo, mas não era como desejo dele, não. E era o quê? Assim como E era o quê? Se não era desejo? Era desejo ou não era? Era desejo. para uma tentação, acredito que não. Não. Ele desejou ou não desejou? Defina aí, tá confuso. A sua ideia. Comer também. Sim. O corpo dele precisava, mas até ali ele não estava desejando não, porque ele levou, ele disse que nem só de pão viver de homem. Não, mas não quer dizer que ele não desejou, não. A gente quando jejua também não sente fome, só que é uma decisão, não é que o desejo não vem. Entendeu? Diga, meu irmão. Assim como na oração lá dele lá, onde ele diz assim, que não seja feita a minha vontade mais a tua, em relação à oração que ele fez, que ele ia para a cruz, a convicção que ele ia para a cruz. Então, no seu corpo, como ser humano, né, existia um medo, né, daquilo que iria acontecer, uma tentação de desistir, mas ele diz aí que não seja feita a minha vontade mais a tua. Então, eu também entendo que como ser humano, sim, poderia ter caído em relação. O que mais você quer falar? Diga, meu irmão. Como ele era 100% homem e 100% Deus. Isso. Como homem, ele poderia sim cair em tentação. Mas como ele também era 100% Deus, então como Deus, ele não cairia em tentação. Então a conclusão é. Não Não. cairia, poderia cair. Talvez a questão ela ficasse mais fácil da gente discutir se a gente especificasse, né? Jesus poderia cair em tentação como homem ou como Deus. Então, isso é a continuação das 10 visões erradas que a gente viu na aula passada, entendeu? É homem, não é? Algumas dessas visões querem dividir as duas naturezas de Cristo. E não é possível. Não é possível. Aqui foi como homem, aqui foi como Deus. Não tem isso. Entendeu? Não é um crente poderoso. Aqui foi ele que diz, aqui foi Deus que operou através dele. Jesus é um caso único. É ímpar. Diga, meu irmão. No meu ponto de vista e no meu raciocínio, eu creio que Jesus veio aqui à Terra com um propósito, certo? Para a salvação da humanidade. E, contudo, ele não pecou. Então, eu creio que Jesus jamais era para pecar. Não, a gente concorda. Agora, será que não era possível? Essa é a questão. É a possibilidade. Aí eu pergunto também, qual seria o ponto de vista da humanidade hoje de ser salvo também por um pecador? Né? O questionamento que eu faço em relação a isso é Porque assim. são vários questionamentos que nós levamos sobre esse ponto. Eu estou vendo que eu estou me complicando mais ainda. Mas vamos lá. O questionamento que me vem é o seguinte, é aquela questão. Ele era 100% Deus, 100% homem e ser divisível. Né? E aí, realmente, é como aquela questão. É até difícil a gente entender mesmo a questão de ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. Mas o que me deixa assim, uma pergunta é o quê? Ele veio para ser também um exemplo para nós. Né? E ele sendo um exemplo para nós, ele veio na condição de homem. Para nos mostrar que o homem, né, deveria seguir da forma que ele fez. Se a gente anula a questão de que ele há a possibilidade de ele pecar, se é impossível ele pecar, fica naquela questão assim, para o homem, vamos dizer assim, principalmente para o ímpio, ele vai dizer o quê? Tá, mas para ele é bom demais, ele era Deus, por isso que ele não pecou. Eu quero ver para nós aqui, a gente são pecadores. Está entendendo o que eu quero dizer? Não fica naquela colocação de que se ele é impossível que ele peque, é quase Fica mais assim, fácil, né? não serviria como um exemplo para nós, já que ele era Deus. Então ele não pecar, é impossível para ele. Eu vejo a vida de Cristo como se fosse um exemplo para provar para nós, como se fosse assim, que era possível na natureza humana, mas a corrupção com o homem foi que não permitiu jamais para ninguém. E Cristo veio e pagou esse preço porque o homem sim não conseguiu, mas ele veio e conseguiu. Ou seja, se a gente anula essa possibilidade, a
A gente pode estar dizendo que ele veio só como Deus. Estou entendendo. Porque daí falando, é impossível dele pecar, ele vem, mas como que exemplo daria a humanidade se ele não tivesse possibilidade dele pecar? É aquele negócio, não, então como Deus ele não pecou porque ele é Deus. Mais alguém? Fácil, né? Assim. Assim, não, Alguém que diga também que Jesus aquilo ali não foi só uma demonstração, não se tudo nenhum. Tem pessoas que estão pensando assim. Na crucificação dele, Você era o Espírito só parecia ser humano, qualquer ou parecer. até na colocação mesmo que você fez, né, que ele pode, como que ele falou, se a gente angula a possibilidade, também será que a gente não estaria anulando toda a questão humana dele do sofrimento, das tentações e de tudo? Porque se ele não podia pecar, então ele também era Deus, ele também, o sofrimento que a Bíblia fala, tudo aquele negócio, também ele era Deus, será que o sofrimento dele foi igual ao nosso também? É impossível dele pecar, então é impossível também nesse sentido, é impossível dele sofrer na cruz, é impossível de tudo, porque ele é Deus. Mas ele não é só 100% Deus, ele é 100% Deus, 100% homem. Eu sei. Mas o raciocínio que eu estou fazendo é que quando a gente coloca de uma forma assim, o questionamento que eu vejo é esse. Se a gente anula a questão dele pecado, vem N questionamentos em relação às demais coisas que realmente se foi aquilo. Não é que eu creio assim não, Estou entendendo. viu? Porque qualquer um poderia dizer, eu iria para a cruz, eu morreria porque eu não senti nada. Tá bom. Entendi. Mais alguém? Veja só, irmãos. Tenham em mente o texto lá de Mateus. Não vou ler não, tá? Os 11 versículos. Lucas também fala, né? Lucas 4. A diferença do texto de Lucas para o de Mateus é a sequência das tentações, tá? Mas são as mesmas tentações. O texto dá a entender que é uma tentação real ou virtual. É verdadeira aquela tentação? É verdadeira, é real. É real, não é virtual. A gente não sabe com certeza como é que o diabo fez algumas coisas, mas dá para supor. Por exemplo, o texto diz que Jesus foi levado para o pináculo do templo, que era a primeira do templo, entendeu? Uma parte isolada lá. E também que ele foi levado para ver todos os reinos do mundo. Então isso não é em cima de uma montanha, porque dá para ver o mundo todo. Tá? Essas tentações devem ter sido mentais. A maioria dos teólogos evangélicos hoje concordam que essas tentações foram mentais. Então, o diabo jogou a tentação para que Jesus mentalmente fosse tentado ali. Tá? Tentação não é pecado. Tá? Ao contrário da Almeida Corrigida e Fiel, da versão antiga, né, que diz que... Acho que já falei isso no começo, né? Tiago 1:2, né? Vocês lembram? Falei. Meus irmãos, tendo motivo de grande gozo o fato de cair em várias tentações, né? Lembra, né? Almeida Corrigida e Fiel. Pior tradução em língua portuguesa. Dos crentes, né? Tem tradução pior fora. Bem, então o texto mostra que a tentação é a pior. Sem dúvida. Você veja lá, Tiago 1:2, na versão antiga, você vai ver. Meus irmãos, tem motivo de grande alegria o fato de cair em várias tentações. Desse jeito. Na versão de 2011, eles corrigiram isso. Tá? Era para ser maior, né? Na Bíblia de Jerusalém diz assim, professor, o benefício das provações. Meus irmãos, tem por motivo de grande alegria os seres submetidos a múltiplas provações. Peirasmos, pode ser tentação ou provação, o contexto que vai indicar. Eles traduzem sempre como tentação aí. Vou usar mais não. Rapaz, a minha primeira Bíblia é dessa daí, eu li muita, mas é uma tradução muito literalista. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para essa questão de Jesus, a possibilidade dele poder pecar. Eu vou dizer para vocês, eu não acredito na possibilidade de Jesus ter caído em tentação. Mas vamos por partes. Ter caído. Ter caído. Eu falei o quê? Ter caído eu também não. Ter caído, só sua colocação, por isso que eu frisei, porque está diferente da pergunta, né? Jesus poderia cair em tentação? Sim, eu não acredito. Isso, não acredito. Poderia cair. Nem poderia cair, nem entendo. Ele não jamais poderia pecar. Tá? Realmente a tentação é real, ela não é virtual.
Jesus passou aquilo mesmo. Não há como negar, não há como dizer que é mentira do texto bíblico, a dor, o choro, o sofrimento. Jesus chora não somente uma vez, né? O texto de João que diz que Jesus chorou é um, mas também Mateus 23, em outra ocasião, diz que ele chorou. Quando vê Jerusalém, ele se entristece. Além de a surra que ele levou por mandado de Pilatos e a coroa de espinhos e tudo mais, claro que ele deve ter chorado ali também, de muita dor, tá? Tudo isso aconteceu, tudo isso foi verdadeiro, foi real, tá? Foi real. No entanto, mudaria a natureza de Jesus, que é uma natureza divina e humana. O pecado não faz parte da natureza humana no princípio da criação. O ser humano teve a sua natureza mudada quando pecou, tá? Jesus não poderia mudar, ele é o mesmo. Hebreus 13:8 é o que a gente cita sempre, né? Ele é imutável. Deus é imutável e Jesus também. Ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele pecasse, ele mudaria. Então, é impossível que ele mude, era impossível que ele pecasse, tá? Essa é a minha posição, irmãos. Alguém gostaria de comentar mais, discutir mais a respeito? Estou aberto. A natureza humana não é possibilidade de pecar? A nossa, sim. Quando ele veio em natureza humana, não foi para ver uma possibilidade na qual o fato de ele ser Deus também anulou? Anulou. Porque ele é diferente. Nós não temos o que Jesus tinha. A gente já nasce em pecado e a gente peca porque é pecador. A gente já nasce em pecado, o pecado original. Não, mas eu digo assim, a natureza de Cristo veio, seria a natureza nossa do Éden. Adão antes de pecar. Isso, tanto que ele é chamado de segundo Adão. A de pecado no Éden havia, é tanto que pecaram. Sim. Então, o que eu penso assim, será que Cristo não veio nessa natureza, aberta a essa possibilidade, mas não pode se tornar anulado por ele ser também Deus? Então, tanto Jesus quanto Deus são imutáveis. Ele recebeu essa natureza humana, limpa de pecado, sem participação humana, né, porque ele é filho somente de Maria. Então ele não recebeu essa herança pecaminosa, porque o homem é o representante da raça diante de Deus, né? Então ele não podia mudar a natureza, então por isso que ele não podia pecar. Ou seja, ele não nasceu com o pecado de Adão, como todos nós nascemos. Isso, não nasceu, ele nasceu limpo. Justamente por causa da forma como ele foi gerado. Isso. A Bíblia deixa algumas doenças, eu vou dar um exemplo aqui grotesco, que é o jeito que eu sei explicar essa questão, tá? Algumas doenças são transmitidas só pelo pai e algumas doenças são transmitidas só pela mãe. Vocês sabem disso, né? Tem doença que não importa se é o homem ou a mulher que tem. Ele recebeu aquilo ou do pai ou da mãe. Doenças genéticas, aliás, doenças hereditárias, né? O pecado é como se fosse essa doença hereditária que o único que passa é o homem. Porque o homem é o representante diante de Deus. Tanto é que a gente sabe pelo texto bíblico que Eva pecou antes de Adão. Mas Adão, quando ele pecou, é que o mundo caiu em desgraça. E em Romanos capítulo 5, quando fala da origem do pecado, diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem muitos serão feitos justos. Tá? A ideia é do masculino mesmo. Então, como Jesus não teve a participação masculina, ele foi gerado da semente da mulher, então ele não recebeu essa herança. Não tendo recebido essa herança pecaminosa e também sendo Deus num só ser, mutável. Então era impossível que ele pecasse. Ele não pecou, isso a gente concorda. E agora trago uma discórdia para vocês. Como diz a oração de São Francisco de Assis, ao contrário, onde houver certeza que eu leve a dúvida. Tá? Mas assim, mas depois dessa explicação fica até mais claro. Por isso eu queria ouvi-los antes. Não é para expor ninguém, pelo contrário. Queria ir construindo, entendeu? Saber onde é que vocês, como é que vocês creem e tal. Creem ou criam. Diga-me. A questão, por exemplo, naquela oração do monte. Certo. Através da nossa natureza humana, por mais que não seja intencionado por alguém, algumas opções ou desejos influenciados por alguém, como por exemplo, Jesus ele poderia ser influenciado por Satanás a querer se alimentar naquele momento da tentação. Sim, com tá? certeza. Lá no monte ele estava simplesmente sozinho em oração, No Getsemane, né? Getsemane,
Tá? E lá, certo? Não tinha ninguém para influenciar a necessidade do seu povo. Então a questão é a seguinte: o povo, dadas as emoções das necessidades, ele poderia ter influenciado Jesus a essa possibilidade da tentação de desistir? Então, não poderia, mas ele não pensaria de maneira firme. A questão é a seguinte: Jesus onisciente, ele sabia a dor que ele ia passar. Quando eu era criança, eu chorava de saber que ia fazer a coleta de sangue. Até hoje eu não gosto, mas hoje eu vou e eu choro, né? Não choro não, tá? Então Jesus sabia tudo que ia passar, com riqueza de detalhes. Ou a gente também, quando apanhava dos pais aqui, né, acho que todo mundo apanhou, graças a Deus, por isso estão aqui e não lá fora. Enfim, Jesus, a gente não ficava com medo, já sabendo como ia ser. Jesus sabia com detalhes. Então ele faz aquela oração: se possível for, afaste de mim este cálice. O cálice é o sofrimento dele, né? Nós concordamos nisso. Contudo, não seja como eu quero, realmente. Aí nós vemos a sua humanidade, até porque ele está orando, mas o Salmo 45, 7 diz que ele é Deus e o Deus de Deus é Deus. A gente viu isso, né? Na doutrina de Deus. Salmo 45, 7. A Testemunha de Jeová usam esse episódio para dizer que Jesus não é Deus porque ele orou, mas a gente sabe que é Deus orando a Deus Pai. Entendeu? Deus, o teu Deus, Salmo 45, 7. Depois, quem não tiver bem com a memória fresquinha aí, dê uma olhada lá. Não sei se eu atrapalhei mais, ou se clareou mais. Tudo isso é envolvido, a doutrina da divindade de Cristo, da humanidade, e não tem como deixar a Trindade de fora. Tá bom? Só um questionamento. Na hora da crucificação, versículo 46. Versículo 46 de qual livro e qual capítulo? Não, é Mateus 27, 46. Que ele quer. 27, 46. Não andeis ansiosos. Não, por conta da hora, não é na hora da crucificação que ele questiona a Deus, por que me deixaste? Por que me abandonaste? Ali ele estava sem a presença, sem Deus, ele não era Deus, ali era 100% humano. Como é que pode dizer? Não seria isso? Nisso aí não entraria a possibilidade do pecado? Não, de maneira alguma. Isso é uma profecia que Jesus está relatando, que é o Salmo 22. Começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo messiânico, como tantos outros. Então ele está recitando, não está sentindo a ausência de Deus. Não, ele está, deixa eu concluir. Ele é um salmo profético, messiânico. Jesus cita isso na cruz, aumenta umas 7 frases de Cristo na cruz, porque a ideia é o seguinte: a Bíblia não diz que Deus morreu na cruz, nós é que dizemos. A Bíblia sempre fala de que quem morreu na cruz foi o Filho de Deus, e o Filho de Deus ressuscitou. Tá bom? Então, enquanto o Filho, ele está recebendo todos os nossos pecados, e segundo eu acredito, de todo mundo, de todos os tempos, e como Deus é santo, sempre santo, naquele momento é como se a comunhão estivesse rompida. Isso é uma figura de linguagem, é a chamada linguagem antropomórfica. Então, de fato, não existiu a separação? Não, é impossível que Deus se separe. Deus existe eternamente em 3 pessoas. Eternamente. Não há separação na Trindade. Isso é como dizer, quando em Gênesis 6, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrepende, de maneira geral. Não se arrepende. Ele ficou triste, porque o homem tomou um caminho que não deveria. Então, como Deus é santo, e ele tem um dos profetas, eu não lembro agora quem é, qualquer coisa, vocês me ajudem aí, tá? Diz que ele não pode ver o pecado, nem ver o pecado, entendeu? E aí é como se ele tivesse virado as costas para o seu filho, porque ele está recebendo o pecado da humanidade na cruz. Ok? Então ele se separa? Não, de maneira alguma. Linguagem antropomórfica é uma linguagem para que o homem consiga entender da perspectiva do observador. Não aconteceu a separação. Não, jamais. Da perspectiva do observador é aquilo. É como a gente vê o sol se Na pôr. perspectiva do observador, aconteceu a separação. É, mas a gente não pode dizer que aconteceu, porque a Trindade é indivisível. É como a gente vê o sol se pondo, mas a gente sabe que o sol não se põe. É a Terra que gira em torno dela mesma e demora 24 horas para isso acontecer completamente. Ok? Diga, irmão. Porque assim, eu já ouvi alguns pregadores falar que naquele momento que Jesus falou
falou isso, ali ele foi 100% homem e Deus não estava. É impossível que isso aconteça. É impossível. Aí, por isso que nesse momento ele ali foi 100% homem. E Deus saiu, né? Diga de novo assim, fala essa palavra. Então, já ouvi algumas pregações. E o problema está no significado da palavra. Não, não tá não, cara. Isso é uma figura de linguagem. Antropomórfica, é homem em grego, e mórfica, de morfema, sentido, tá? Então é uma figura de linguagem que é utilizada para que o homem consiga entender o sentido da coisa. Tá bom? É isso, Manu. Seria assim, também quando ele estava orando, que ele pegou e disse assim, vai se fosse possível, afasta de minha cidade. Não, já acabei de explicar. Nesse momento ele mostra a natureza dele. Bom, humana. E nessa hora, no sofrimento na cruz, quando ele diz assim, pai, o meu casamento seria um momento de natureza humana dele, não. Ia, mas não há separação. Não, sem separação. Somente o lado humano dele demonstrado Sim. na cruz, através do sofrimento. Com certeza. Sentindo aquilo. Com certeza. E se a gente tira essa questão de Deus da morte na cruz, anula toda a conspiração, toda a salvação, toda a redenção do pecado. Exato. Porque como é que o mundo purificou do homem? Ele é o sumo sacerdote, Então, imaculado, santo de Hebreus 7. Desculpa. é como se todo o sentido da cruz perdesse o sentido de reconciliação, de perdão do pecado, de purificação. Eu pelo menos entendo dessa forma. Eu também. Vamos lá? Vamos andar um pouco mais. Lembrando, estamos vendo aqui as características de Jesus Cristo, da sua humanidade. Então nós vemos que ele teve fome, sede, cansou, sentiu dor, foi tentado, e aí eu abri esse leque para a gente conversar, porque isso é muito importante a gente discutir mesmo, tá? Jesus possuía um corpo físico e real. O docetismo dizia que, já para a gente no primeiro século, né, dizia que Jesus era um espírito, não tinha um corpo. E aí aquela sequência lógica que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, né? Se Cristo não tem um corpo, ele não fala isso, porque o problema ali é outro, tá? Mas ele não teria morrido na cruz, e se não morre, não ressuscita. E se Jesus, aí sim entra no texto de 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, porque a gente está crendo em alguém que nem morreu. Como é que vai ressuscitar? Tá bom? Então ele tem ele tinha um corpo físico e ainda tem, está no céu. Ao contrário do que Heber Campos pai diz, Jesus não deve sentir fome, nem cansaço, nem sono no céu, tá? Ele é um absurdo. Se fosse um pentecostal que tivesse dito aquilo, ele estava para lá excomungado. Mas como não era, né? Vamos lá. Fala enquanto pentecostal que sou, tá? Porque tudo que a gente fala é mais herege do que todo mundo. Vamos lá. João diz aí nessa passagem, 1 João 1, o seguinte, né? Aquele que nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, ou seja, João tocou em Jesus. Ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha um corpo. E, aliás, Jesus devia ser um homem forte. Na época, lembram que Jesus foi carpinteiro, deve ter sido carpinteiro por 18 anos, né? 12 anos o menino ele estudava até os 12 anos, depois ele ia trabalhar geralmente na profissão do pai. Então dos 12 aos 30, Jesus deve ter trabalhado na carpintaria do pai. Em algum momento José some da história, Mateus é que fala de José, Marcos não fala de José, o único pai de Jesus no Evangelho de Marcos é Deus. Em Marcos diz assim, não é este o carpinteiro, falando de Jesus. Em Mateus diz assim, não é este o filho do carpinteiro. Marcos nem fala. Para Marcos, Jesus é o filho de Deus. Somente, ele só tem um pai em Marcos. Bem, e naquela época não havia máquinas. Ele fazia tudo na carpintaria, no braço mesmo, tá? E ele devia ser um homem forte. Fazendo muito esforço físico, devia ser um homem forte. Não aquele magricelinho e tal, que geralmente é pintado. Não, ele devia ser um homem forte. Porque determinados trabalhos exigem força, né? E leva a pessoa a ficar forte, né? Vamos lá. Isso é uma conjectura que eu faço, tá? A Bíblia não diz que ele era um cara
forte e tal. Mas tu lembra daquela reportagem que falou como poderia ser Jesus Cristo? Qual Não delas? era aquele galego de olho azul. Não, isso aí jamais, né? Pronto, ele era um homem forte, né? Meio moreno, Sim. do cabelo não tão bom. Sim, Pronto, barbudo, normal. exatamente. Ele era como qualquer judeu de sua época, né? Justo, era um homem aparentemente forte mesmo. Deveria ser. Não era aquele galego. Isso aí na fala que ele não era. Era assim parecido com Bem ele. aparência. Assim, até na foto que apareceu no É por isso que fantasma, Isaías diz o negócio, né, Barbosa? O que é que Isaías diz sobre a beleza de Jesus? Não era do povo, aparência. Ah, então deve ser, né? até na foto mesmo que apareceu no Fantástico, ele não era muito bonito mesmo, não. E aquela foto do Fantástico foi tirada mesmo, isso? Foi. Vamos lá. Dentro do século. Gente, Jesus cresceu em tamanho e sabedoria, tá? São características humanas dele, né? O ser humano cresce em tamanho, em sabedoria, deve crescer, né? Jesus tinha sangue, tá? Tinha sangue. O sangue dele espirrou lá na cruz, quando o cara meteu a vara assim na lateral, deve ter saiu água e sangue, né? Deve ter pegado aqui o pulmão dele, enfim, né? Bem, Jesus andou de jumento, tinha um corpo, andou de jumento. Isso é uma característica humana dele. Ele foi batizado, vocês sabem que foi por aspersão, né? Eu gosto de mexer com vocês. Faço a menor ideia de como foi, mas Paulo deve ter sido por aspersão, tá? Levanta-te para que sejas batizado. Bem, eu vou deixar isso para lá, que eu estou no Igreja Batista. Eu ainda tenho mais 5 módulos para dar. Tá? Hã? Tinha, mas lá onde Paulo estava não tinha não. Hã? Foi por imersão mesmo. Foi? Tá. Jesus foi ameaçado de morte, né? Eu coloquei uma referência só basicamente em cada coisa, mas tem episódios que, pronto, essa ameaça de morte não aconteceu só uma vez, não. Os evangelhos relatam algumas vezes, eu não sei quantas foram ao todo, que o povo pegou em pedra para... Só que interromper de novo, vai aí. Ah, eu vi isso aqui. Bem tirado, né? O olho dele ainda é muito claro aí, né, para os homens daquela região lá. Mas é um tipo judeu mesmo. Então, esse episódio é quando ele diz assim, antes que Abraão, é o fim da história, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é aquela expressão lá que Deus falou com Moisés, né? Em Êxodo 3. E aí eles entenderam, está dizendo que é Deus, né? Pegaram em pedras e Jesus saiu liso e ileso. Saiu assim, sem ninguém jogar pedra nele. Letra L. Jesus nasceu como qualquer ser humano, ou seja, o seu parto foi doloroso para sua mãe. Ela jamais pode ter permanecido virgem após o parto. Então a doutrina da virgindade de Maria é mantida até o nascimento do menino, é claro. Não havia parto cesariano. Os católicos, eu não sei como é que eles dizem, se Deus reconstruiu lá o ímen, enfim, para dizer que Maria permaneceu virgem até o final da vida, né? Não, meu filho. Ela teve outros filhos, né? E José esperou 10 meses, né? 10 meses, filho. Foi uma lua de mel muito esperada. Os 9 da gestação, que Jesus deve ter nascido com 9 meses, e mais um mês do resguardo, que até era previsto na lei. Hã? Diga. Eu acabei de dizer. Não, deve ter quebrado. Exatamente. Não quebrou. Versículo 25 do capítulo de Mateus está dizendo tudo. Diga. E não a conheceu Até... Claro, José não é besta, né? Não é besta, não tem pra quê. Veja só, essa questão aqui da letra L é interessante, porque divindades de outras religiões, elas não nascem de parto natural, assim, elas não nascem de uma mulher, tá? Por exemplo, lá em Éfeso havia Ártemis, ou, tem outro nome dela, né? Diana ou Ártemis, é a mesma divindade, lá em Éfeso. E havia uma estátua, uma imagem,
nos tempos de Paulo, lá em Éfeso, que era 18 metros, dessa deusa aí. Então 18 metros, como vocês já sabem, já falei aqui, é do piso até a cobertura do quinto andar. Primeiro, o térreo, primeiro, segundo, terceiro, dá cerca de 18 metros, são 3 metros por andar. Imagina um prédio que vai até o quinto andar. Esse era o tamanho da imagem que tinha lá em Éfeso. E tem um episódio que é narrado lá em Atos, que eles passam quase 2 horas, Lucas relata, gritando: grande é Diana, ou grande é Ártemis, a deusa dos Efésios. Quase 2, nem torcida de futebol faz isso, quase 2 horas. Tamanho era o fanatismo. E essa imagem, eles diziam na época lá, que ela tinha descido do céu do jeito que ela estava lá. Essa é a origem do paganismo, sempre aponta para uma origem irracional. O Arão, o irmão de Moisés, fez isso, né? Semelhante a isso. Pegou tudo que o pessoal tinha de ouro lá, jogou no fogo e com um cinzel, que a Bíblia usa. O que é um cinzel? Uma talhadeira. Aquele negócio que a gente usa para quebrar parede. Então, com um cinzel, não foi com forma. Fez um bezerro de ouro, ou seja, eles fizeram uma bola de ouro e aí ele foi esculpir, ou seja, deu muito trabalho. E já pensou? Então tinha que ir esquentando, né, para poder, sei lá, como é que eles fizeram lá. Mas deu muito trabalho. Quando Moisés desce, que é isso aí? Então a gente jogou o ouro no fogo e saiu isso. Lembra que eles dizem com essa palavra? É muito sem vergonha isso. Então o paganismo tem essa origem sempre, a divindade do paganismo sempre tem essa origem irracional. Lembram que a gente viu na doutrina de Deus que quanto mais a gente adora a Deus, mais a gente se torna parecido com Ele. Quanto mais as pessoas adoram os ídolos, mais se tornam parecidas com os ídolos que adoram. Se tornam irracionais também. Acreditando em besteiras, mas não acreditam na palavra de Deus que transforma vidas, né? A imagem de Aparecida do Norte, diz a lenda, como diria o grande palhaço Tiririca, diz a lenda, que encontraram o corpo lá sem a cabeça e daí o nome Aparecida, porque ela apareceu. Depois encontraram a cabeça, deu certinho, colaram e aí houve uma grande multiplicação de peixes ali. O rio estava com os peixes tudo morto, e aí sim, aí decidiram fazer o templo de Aparecida do Norte, lá no interior de São Paulo, ali, naquela cidade mesmo, porque foi ali que ela fez o milagre dos peixes, enfim. Chico de Nazaré também. Como é? Chico de Nazaré disse que o pescador encontrou a imagem, levou lá para determinada igreja. No outro dia, quando foi procurar, não estava mais. Ela estava lá de novo. Ela voltou para lá. Não sei quantas vezes ela voltou. Aí acho que amarraram ela, ficou lá para aquela porra dele lá. Entendeu? O pessoal disse que o Frei Damião, minha avó acreditava nisso, tá? Minha avó acreditava nisso. Depois, na velhice, ela se converteu, enfim. Mas ela dizia: ninguém acompanha ele, meu filho, Frei Damião. Por que, mãe? Eu perguntava, né? Porque, meu filho, ele não anda não, ele flutua. Aí eu começava a rir, né? Eu disse: não é porque ele anda de carro não, o povo está a pé. Ah, meu filho, o povo inventa muita coisa, mas não acredita, né? Bem, então Jesus nasceu como qualquer ser humano. Com a exceção é o milagre na sua concepção, mas o nascimento foi normal. Vamos lá. Jesus possuía família. Um espírito não possui família, tá? Mas um ser humano sim. Jesus dormiu, claro. Aliás, esse texto aí parece dar a entender, se não estiver enganado, é nessa passagem aí que Jesus começa a tempestade, aí ele vai dormir, depois que começa a tempestade. Meu amigo, imagina você num barcozinho sem vergonha do primeiro século, aquele barcozinho assim, modesto demais, balançando horrores no meio da tempestade, e o cara dormindo. Devia estar cansado demais, porque isso é registrado em Marcos, né? Em Marcos, Jesus não tem tempo para descansar. Marcos mostra Jesus como servo de Deus, né? Servo não tem tempo para descansar, só para trabalhar. Então, Marcos acontece
Tanto é que é o menor dos evangelhos, porque acontece tudo muito rápido. E em seguida ele fez isso. Jesus nunca aparece não fazendo nada, sempre trabalhando, né? Enfim. A passagem aqui de Marcos também é a passagem que diz que outros barcos acompanhavam o barco que estava os apóstolos. Né? Sim, Mas sim. os evangelhos não falam de outros barcos. E é, né? 4:35. Ótimo. Da próxima vez que o cara reclamar que eu trabalho demais, eu vou dizer que eu estou seguindo o Ele não era casado, né? Ele não era casado. Se essa for a resposta, tu tá feio. Então vai seguir, né, mano? Vai seguir sozinho. Ele era solteiro. Jesus foi tocado, né? Literalmente falando. Aquela mulher disse: rapaz, eu vou lá, vou tocar nesse homem, vou ser curado. Gente, me permita um parênteses aqui. Uma vez, numa igrejinha pequena de bairro, eu não estava lá, mas minha sogra estava. Isso há muito tempo. Um cara foi pregar sobre essa passagem, a mulher do fluxo de sangue. Era um novo convertido, muito empolgado. Ele disse assim: e aquela mulher que tem hemorragia na cabeça? E ele só falava que essa mulher tem hemorragia na cabeça. E o povo se acabando de rir. O bichinho, quando ele desceu, alguém chegou e disse: meu irmão, não era na cabeça, não. O bichinho ficou tão envergonhado. O pobre, meu Deus. Vamos lá. Imagina, ela andando com a na cabeça. A hemorragia lá já era nem imagina a cabeça. Jesus pagou impostos, tá? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus observou as ofertas depositadas, estava ali olhando de propósito. Jesus orou, falando sobre isso, foi preso, foi beijado no rosto, né? Provavelmente, apanhou, foi crucificado, é óbvio, foi cheio do Espírito Santo, o texto de Atos dá a entender isso, foi sepultado. Eu fiz um anticlímax aí, né? Foi apresentado no templo e ele foi circuncidado também, tá? Aquela cirurgiazinha lá que os rabinos faziam. Cultuou na sinagoga. Enfim, aqui foi até a letra Z, mas a gente está vendo que tem mais características da humanidade de Jesus nos evangelhos. É que eu quis mostrar assim no alfabeto. 26 letras. As características da humanidade de Jesus. Alguma questão, irmãos? Nada? Então vamos ver a característica da divindade de Jesus, tá? Bem, já discutimos essa questão como a formação de Jesus, né, em duas naturezas. Então vamos ver as evidências. Gente, esse debate que a gente fez aqui, vamos chamar assim de debate, tá? Essa conversa que a gente teve, ela não aparece nos evangelhos, em nenhum dos evangelhos. Ela aparece apenas na história da igreja. Os crentes do primeiro século e dos primeiros séculos, vamos dizer assim, eles tinham os evangelhos e a Bíblia como nós temos, e eles tinham perguntas como nós temos. Nós temos a vantagem de 20 séculos. Temos 20 séculos na frente deles. E nesses 20 séculos, muitos erros foram perdidos, foram corrigidos, foram dadas boas explicações, mas nos evangelhos mesmo não aparece esse tipo de explicação que a gente conversou aqui. Porque para eles é uma coisa difícil, mas também é simples. Ele é homem e ele é Deus. Lembram como eu falei que Shed resolveu essa questão na sala de aula? Dividam uma coluna, a folha em duas colunas, coloquem de um lado as características humanas, no outro as características divinas de Jesus. Quando o pessoal terminou de fazer lá, ele disse: bom, você já tem aí um compêndio sobre o assunto. Vamos passar para outro assunto, é a cristologia. O que a gente tem são os evangelhos também. Então, por isso eu coloquei a relação da humanidade de Jesus. E agora nós vamos ver a relação, e é claro, tem mais características ainda, vocês podem dizer, além dos que preenchem as 26 letras do alfabeto. Ok? Então vamos lá. Se você prestar bem atenção, muitas dessas questões aqui dá para você. Eu falo bastante sobre o testemunho de Jeová aqui, porque tem muito salão na região, né? Dá para você conversar com o testemunho de Jeová sobre as características, as evidências da divindade de Cristo, independentemente da tradução bíblica utilizada.
Vamos lá? Jesus é o Criador. Esse parágrafo aí diz, né, que nada do que foi feito sem ele existiria. Jesus é chamado de Pai Eterno. Como assim? Essa profecia messiânica. Ele é o Pai Eterno, o Pai da eternidade. Como assim? Ele é Deus. Jesus é o Filho e Senhor de Davi. Aí está errado, falta uma letra D. É o Filho e Senhor de Davi. A gente já viu isso aqui, tá? É o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Lembram disso? Que Senhor, a primeira palavra, é a tradução do tetragrama. O eu sou, o Javé, o Iavé. E a outra palavra Senhor, do versículo 1 do Salmo 110, é a tradução de Adonai. É como se fosse assim: disse Deus Pai a Deus Filho. Tá? E Jesus explica essa passagem aí, nessa referência de Mateus. Ele faz a indagação, né? Como é que Davi chama o filho dele de Senhor? É porque o descendente de Davi é o Messias, que é Deus também. Tá? Letra D. Jesus é o Deus que tem um Deus, como eu falei, no caso Deus Pai. Esse aqui é bom a gente dar uma olhada. No seu Salmo 45, verso 7. Salmo, quem pode ler, por gentileza? Leia o 6 e o 7, tá? Por favor. Quem for ler. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, centro de equidade e centro do teu reino. Lê do começo, por favor. Eu fiquei me errado. 6, né? 6 e 7. 6 e 7, isso. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade. É o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, ó teu Deus, o teu Deus te ungiu, com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Por isso, Deus, Jesus, o teu Deus, que é o Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria. O autor da carta aos Hebreus coloca o versículo 6 aí, ele explica esse versículo em Hebreus 1, tá bom? E essa ideia de que Deus, o teu Deus, é Jesus que ele está falando. Esse primeiro Deus é o Deus Filho. O teu Deus é o Deus Pai. E Deus Pai ungiu Deus Filho com óleo de alegria, conforme Atos 10, 38. Deixa eu colocar aí. Coloco Atos 10, 38. Se alguém quiser ler, por favor. Atos 10, 38. E essa é outra referência de João, para a gente entender. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando você leu fazendo bem, na minha cabeça eu disse, sem olhar quem? Mas não é esse o texto, né? Bem, brincadeiras à parte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Deus Pai ungiu Deus Filho. E por último, João 20, 17 é importante também nessa questão. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Amém. Então Jesus tem um Deus, que é o Pai. Mas ele também é Deus. Versículo 28, já está aberto aí, por favor. Tomé responde como? Quando vê Jesus ressuscitado. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então ele é tido como Deus também. Mas ele tem um Deus que é o Deus Pai. É a hierarquia da Trindade. Tá bom? Alguma questão, irmãos? Já que você colocou no assunto. Diga, irmão. A questão da hierarquia da Trindade.
Então, ela existe nas escrituras, não há como negar. As duas linhas de pensamento sobre isso são o seguinte: essa hierarquia é eterna, alguns pensam que sim, outros pensam que essa hierarquia foi temporal, ou seja, enquanto Jesus estava no seu ministério aqui na Terra. Gruden, por exemplo, acredita na hierarquia eterna. Millard Erickson, que é um contemporâneo nosso ainda, Gruden também, mas Gruden é mais jovem, né? Acredita na hierarquia temporária, ou temporal, enquanto Jesus estava apenas encarnado. Eu estou nessa questão com Millard Erickson. Eu acredito que essa hierarquia só se deu no momento, só durante a encarnação. Só durante a encarnação. Mas os dois têm bons argumentos para justificar suas posições, tá bom? Então no céu não teria cheiro. Não tem nada a ver com os três. Não. É só essa hierarquia. É outra coisa. Entendimento. Mas agora deu a sensação que eles são separados. Não, pois essa sensação não. Está me dando uma Tá, confusão, ó. sinceramente. Eu não. João 3,16. Agora mesmo separou e juntou. João 3,16. Não foi. Não, separei nada. João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. Sim. Então, ou seja, a hierarquia, né? Sim, Então, a hierarquia é inegável. Então se hierarquia está separado. Essa hierarquia é só. Você faltou essa aula. Por isso que eu estou mostrando o trabalho. A hierarquia acontece, não há como negar. Só que a disputa não é se ela existe, é por quanto tempo ela permanece. Ela é eterna ou era só quando Jesus estava encarnado? Entendeu? Essa é a disputa. Bom? Eu não sei, mas na minha cabeça parece que será eterno. Parece. Também acho. Parece só. Bom. Você está com Gruden então nessa Não, posição. eu nunca nem estudei. Não, eu só estou dizendo mesmo que você não sabe, você está com ele. Não, mas assim, a ideia eu não sabia. Não sabia disso, de que a única divergência era em relação a isso. Porque a palavra hierarquia talvez por mundo seja entendida como quem pode mais, quem pode menos. Mas não, Né? isso é como ministro, né? Só que hierarquia não tem nada a ver com quem pode mais, quem pode menos. Tem a ver com a fazer diferença. Juntou. Essa é a facilidade de se entender. Com sistematização dos afazeres. Juntou bem. Não, porque quando você fala em hierarquia, pensa que não vai poder mais que tudo, porque você tem Deus Pai Não, eu maior do que o Deus Filho. Né? Muitos pensam Porque essa palavra hierarquia, pra gente, é esse sentido. Mas Né? hierarquia Não separei não, foi o teu conceito errado de hierarquia. A hierarquia do celular, quem é? Não, eu acho que hoje, o que a gente lê na Bíblia, nos Evangelhos, pode ter uma denotação desse tipo, do que é eterna. Mas, pensando em não hierarquia, mas na unidade dessa unidade, de que, de fato, não existe hierarquia. Não tem até agora. Entendeu? Até agora não. Só um minuto, irmão. Não tem até agora um estudioso de renome internacional que tenha negado não a hierarquia. Tá? Assim, o texto que fala sobre isso é em 1 Coríntios 15, vai destrinchando. Aí, vou ler o partido 27. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Assim, eu escutei sobre o posicionamento, mas a questão de Cristo, quando o último inimigo for colocado debaixo dos seus pés, não é no fim do reinado milenar? Segundo algumas linhas, sim. Porque eu sei, caminhar. Aí, no fim, é linha de bairro, É uma rede inteira. Aí, é quando Satanás será preso. Significa Satanás sendo destruído. Né? Sendo destruído. Nesse dia, Cristo já não está mais aqui entre nós, ele já está no plano divino. Bom. Diga, meu irmão.
estava lá na mulher dele. A questão em relação à hierarquia, né? Quando a gente entende o conceito de hierarquia, como o Mano acabou de falar, nós não temos mais dificuldade, mas há algo interessante para a gente lembrar também em relação aos atributos de ambos, né? Então, quando a gente também entende isso aí, faz essa ligação de ambos os atributos, a gente... Ou iguais. Ou iguais. Então, essa hierarquia, ela cai. É um conceito, né, que a gente cria de a hierarquia, quem tem mais poder, quem não tem. Não, na questão bíblica é quem envia o quem, entendeu? Uhum. O Pai envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito envia a igreja. Tá? Bem, diga, meu irmão. No princípio agora, lá no princípio, lá no início, lá em Gênesis. Tá, o princípio não é... Isso vai separar. O princípio não é nem aí, mas vamos lá. Vamos lá. Ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Aí quando vai lá para o versículo 26, ele diz, façamos, mas já não é ele, já tem outros com ele. Né? É possível que seja uma alusão à Trindade, mas não é certeza não, né? Não diz quantos são aí? Não diz que são 3. Isso é coisa nossa. Talvez isso seja só o plural majestático. Os reis dessa época falavam de si e de suas obras no plural, e não no singular. Tá bom? Até hoje. Hã? Até hoje se usa muito a primeira pessoa plural, quando na verdade era singular, que deveria ser usado. Isso. Paulo faz isso também. Nós somos apóstolos. Ele fala isso também, na carta aos Romanos, capítulo 1. Bem, características divinas de Cristo. Para mim, basta saber que eles vão falar no céu e na cabeça. Amém. Eu vou falar também. Glória a Deus. Como diz aquela cantora antiga, que eu não lembro não, caiu alguma coisa aí, ó. Eu vou cantar naquele lindo coral, né? Se eu for cantar, eu vou desafinar, né? Essa parte eu fico tanto mesmo. Mas não vai ser aperfeiçoado? O povo disse que só vai subir no ministério do outro. Eu tenho tanto medo dessa parte. O cara vai lá, a gente está aperfeiçoado, a gente ganha. Se eu for cantar, eu vou para correr. Mas lá, Eu vou ter medo dessa parte. lá eu. Queridos, vamos lá? Letra E. Letra E. Letra E. Jesus é o Filho do Homem. Essa é uma expressão técnica, bíblica, tá? Esse Filho do Homem tem características divinas, conforme o texto de Daniel. Eu vou ler esse texto aqui, tá? Essa referência, Filho do Homem, é uma referência, essa expressão, melhor dizendo, Filho do Homem, é uma referência a essa passagem de Daniel. Vou ler. 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi alguém parecido com filho de homem, ou do homem. Vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. Aí veja as características que esse filho do homem tem. Foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Ou seja, é Deus. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Então essa expressão Filho do Homem, que é atribuído sobretudo em Lucas, eu coloquei a referência de Mateus, mas Lucas fala mais, é mostrando que Jesus é Deus. Tá? Essa passagem também de Filho do Homem, que só tem essas duas, são dois personagens que são chamados de Filho do Homem, né? Jesus e Ezequiel. Ezequiel também, né? 3 de Ezequiel fala. Fica de pé, Filho do Homem. Filho do Homem. Né? Uhum. Como que acharam está naquele bolo. Só que nessa passagem não são atribuídas características a Ezequiel que são atribuídas aqui em Daniel. Ele é chamado, mas é notoriamente outra pessoa, outro filho do homem. Tá? É como várias outras palavras na Bíblia. É a mesma palavra, mas tem sentido de acordo com o seu contexto. Salvar, pode ser curar. Tiago 5,13, 5 por ali, né? Se a salvação da fé, a oração da fé salvará o doente. Notoriamente salvar ali é curar. Que deve fazer para ser salvo? Atos 16:30. Ele quer escapar daquele perigo ali. Se fugisse alguém, ele ia morrer. Apanhar e morrer. Aí no versículo seguinte, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Senhor Jesus salva dos pecados, não dos perigos deste mundo.
Enfim, por aí vai. Vamos lá, gente. Vamos lá. Letra F. Jesus é o princípio e o fim, tal como Deus Pai. E aí são aquelas comparações que Messias, né? Messias falou agora há pouco. Eles têm as mesmas características. E se você estiver conversando com algum testemunho de Jeová, você pode falar. Olha aqui. O Deus Pai, é o Jeová, como eles dizem, é o princípio e o fim. Jesus também é. São duas pessoas, são dois princípios, são dois fins. Jesus é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Outra característica, todos se dobrarão ao nome de Jesus. No Antigo Testamento diz que todos se dobrarão ao nome de Deus Pai. Quem pode ler essa referência aí de Isaías? Isaías 45, 23, por favor. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. 45, 23, é isso? 45, 23. Escrevi errado a referência. Não falta um pedaço. Diz assim, diante de mim, todo joelho se dobrará. Não tem nessa tua não? Tem. E junto a mim, toda a língua estará. Eu parei no ponto. Me ajuda. Quase que manda aí do coração. Não, eu ia procurar, não tem problema errar. Não tem problema errar, eu ia procurar. Então veja, todo mundo vai se dobrar perante quem? Um só Deus, uma dica para você aí. E essa característica é atribuída a Jesus no Novo Testamento. Então, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus nunca foi adorado. Meu filho, você nunca leu os evangelhos, não? Porque você já várias vezes com o testemunho de Jeová. Aí disse, não, mas ali não é adorada a palavra está errada, é mal traduzida. Qual é a palavra certa? Qual é a expressão? Ele recebeu reverência. Recebeu reverência de joelho, né, e tal. Eu disse, vai ver se eu estou na esquina. É um amigo meu, né? Vai ver se eu estou na esquina, cara. Me chamando de burro na minha cara. Brincadeira. Você não crê, você é um incrédulo. Eles falam desse jeito. Ele está chamando Eles falam desse jeito. burro. Brincadeira, né? Letra aí. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Isso, essa passagem aí, esses 5 versículos todos, né? É um hino, tá? É um hino que eles cantavam no primeiro século. Então, Jesus é tido como o primogênito. Esse versículo 15 aí, por favor, alguém abra aí em Colossenses 1,15. Eu vou dar uma explicação sobre esse texto. Porque aí é onde ele se pega, no testemunho de Jeová. Quem achou pode ler, por favor. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito. Esse versículo está igualzinho na nossa Bíblia e na tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, como eles chamam. Está igualzinho. Porque na cabeça do testemunho de Jeová Jesus é o primogênito. Ou seja, ele foi o primeiro a ser criado por Jeová. Vai lendo devagarzinho, Borges, o 16, por favor. Pois nele foram criadas todas as coisas. Tá bom. Ele coloca assim, eles colocam lá, pois nele foram criadas todas as outras coisas. Aí na Bíblia, na antiga, a mais antiga deles, assim, a anterior da capa cinza, estava entre colchetes. Agora, eles tiraram. E aí está assim, se Jesus foi o primeiro a ser criado, então ele existe antes de todas as outras coisas. Só que primogênito, no verso 15, não quer dizer primeiro filho. Primogênito era o primeiro filho, porque o primeiro macho, né? Porque quando os pais não podiam mais trabalhar e não havia aposentadoria nos tempos bíblicos, não vai haver para nós também, tá? Sabemos disso? A não ser privada, né?
O primogênito, ué filha, não tem que ter 150 anos para se aposentar? Você espera chegar lá? Pelo que eu estou vendo é isso, né? Mas vamos lá. Bota o dinheiro no tesouro direto que é melhor. Então vamos lá. Primogenitura era um direito que podia ser inclusive negociado. Jacó e Esaú. Então o primogênito era o sustentador dos pais. Essa palavra primogênito em Colossenses 1,15 tem esse sentido de sustentador. Jesus é o sustentador de toda a criação. É o que diz o versículo 15. Aí do 16 ao 20 vai explicar como isso acontece. Pois o quê? Está explicando que nem antes. Ele existe antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. E por aí vai. Tá bom? Então para eles, para testemunho de Jeová, primogênito é igual a primeiro a ser criado. Mas não é. Não é isso. Primogênito aqui é sustentador. Tal como o primogênito era o sustentador dos pais. Jesus sustenta toda a criação. Tá bom? Aqui chat box. Diga aí. Vê se ele acerta aí dessa vez. Cristo é a representação visível do Deus invisível. Primogênito, longe de declarar que Cristo foi criado. Salienta que ele é o alvo de toda a criação, com direito à primogenitura, herdeiro de todas as coisas. Muito bem. Aí tá certo. Dessa vez tá certo. Nem sempre ele acerta não. Que nem nós, né? Vamos lá. Jesus é a plenitude da divindade. Capítulo 2, verso 9, né, de Colossenses. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 100% Deus. Jesus sabe o que os homens pensam. Eu coloquei essa referência, mas tem muitas outras, né? Que diz que ele sabe o que os homens estão pensando. Já pensou? Jesus andou sobre as águas. Mas isso é uma característica divina? Vamos ver, Jó 9:8. Mas eu lutei para achar esse texto, viu? Nem na internet eu achava. Mas eu sei que está aqui. Está nesses 42 capítulos aqui. Então, vale a pena ler, que deu trabalho. Ele sozinho estende nos céus e anda sobre os altos do mar. Ele anda sobre as águas. Deus. Jesus anda sobre as águas para provar que é Deus. Tá? Você vê que Pedro não consegue, né? Pedro afunda, ele nem lembra de saber nadar. Pedro, qual era a profissão dele? Pescador sabe nadar. O interessante é que ele há uma correlação entre ele andar sobre as águas do mar, sobre o Espírito Santo de Deus e de Cristo. É verdade, né? O Espírito Santo também, bem lembrado. Na criação. Eu vou anotar isso aqui. Isso aqui vai virar livro, né, gente? Se Deus quiser. Cada uma das apostas. A primeira já foi livro, né? Bem lembrado, cara. Jornal de hoje, né? A referência é Marcos 2:8 e Jó 9:8. Não, Marcos 2:8 é anterior. Ah, é. Essa caneta eu peguei aqui, né? Então foi o outro que Ele falou do Espírito na criação, né? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. É Gênesis 1:3, eu acho, né? 2 ou 3. Muito bem lembrado, irmão. Obrigado. Letra M. Jesus disse ser o Eu Sou. Alguém tem necessidade que eu explique aqui, isso aqui? Se tiver uma só alma vivente, eu explico. Tá? Não se constrange. Não, ele já disse que ele. tem que disparar. Duvidar pra quê? Vai duvidar pra alguém aqui é doido de duvidar?
Mas falando sério, tá Não, se levanta alguém que tenha coragem de duvidar. Ah, mas isso é que é amigo, viu? Fala na cara. Jesus é o verbo de Deus que se fez carne. Ora, mas isso aqui não apontaria para a sua humanidade? Pode ser também, mas diz aqui que ele é cheio de graça e cheio de verdade. Ele é a única pessoa que é cheia de graça e de verdade. E a ideia de habitou não é habitar mesmo, que está lá no grego não, tá? É tabernaculou. Tabernaculou, tá correto, gente? A ideia é o seguinte: tal como Deus estava presente no tabernáculo, no deserto, ali ele se encontrava com seu povo, agora o povo de Deus se encontra com ele em Jesus, porque Deus veio e tabernaculou em Jesus. Pois é. É isso que está lá no texto. Hã? Letra O. Jesus já existia antes de João Batista, que era 6 meses mais velho que ele, humanamente falando. João diz isso. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí diz que ele existia já antes dele mesmo. Mas humanamente falando, João Batista nasceu 6 meses antes. Ou seja, como é que ele já existia antes e é mais novo? Ele encarnou depois de João, mas ele já existia porque ele é eterno e ele é Deus. Eu falei encarnou, não falei reencarnou, tá bom? João Batista mais novo, 6 meses. Mais velho. Mais velho. Letra P. Jesus conhece todas as pessoas desde sua origem. Esse é aquele texto que diz, Natanael diz assim, né? Alguém chama ele e diz, olha, eu achei o Messias, né? Ele veio lá de Nazaré. Nazaré vem nada que preste. Né? É assim que ele diz, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é isso que ele está dizendo. Quando ele chega diante de Jesus, ele diz assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Os comentaristas divergem sobre isso. Há 2 opiniões principais. A primeira é que antes que Natanael chegar lá, ele estava sentado debaixo de uma figueira. É a mais óbvia. Mas provavelmente isso é uma referência à origem de Natanael, que foi abandonado por seus pais e colocado debaixo de uma figueira quando era bebê. Nossa, me arrependi todinho agora. E aí Natanael não aguentou. Como assim? Como é que ele sabe dessa história? Quando ele chega para Jesus, antes que eu vi você lá debaixo da figueira, quando você era um bebê. Pode ser verdade, gente. A gente sabe que se não fosse uma referência a isso, a gente sabe que Jesus conhecia ele também nessa época. Essa história de Natanael é assim, é uma suposição ou tem um embasamento? Não, são tradições da história da igreja. Tal como a ideia de Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo. É uma tradição, mas é uma tradição com certa credibilidade. Tá? Tem as lendas e tem as traduções. Por exemplo, uma lenda. Quando Jesus era bebezinho, ele não foi para o Egito, na época que Herodes mandou matar os bebês em Belém. Seu pai pegou ele, a Maria, e foram para o Egito. E aí estava havendo recenseamento, né? Lucas fala sobre isso. Ninguém podia passar na fronteira. E ainda uma criança que estava com a pena de morte decretada não podia passar. E diz uma lenda que Maria e José estavam conversando no caminho. E agora, quando chegar na fronteira, os guardas vão perguntar: o que é que vocês têm aí no balaio? O que é isso, tal? O que é que a gente diz? Aí uma lenda diz que o menino teria dito: a verdade. Aí isso é uma lenda, entendeu? Isso é uma lenda. Tem pregador dizendo que foi o Jumentinho que falou. Pode ter. Não há como provar, né? É. Vamos piorar, o guarda Não foi um pregador, foi uma reportagem do caso Jô Soares. E Jô Soares ficou tirando onda com ele. A burrinha falou, é verdade. E Jô Soares ficou tirando história com ele. Eu vi essa entrevista, eu vi. É um rapaz que ele estuda a Bíblia. Ele. Muito bom ele, eu vi. Esse é antigo, né, cara? É antigo, eu vi. Um moreninho, não lembro o nome dele. Gente, bem, não queria falar não, mas tudo bem. Vamos lá. Verdade. Era verdade, certeza. Lembrei. Eu estou escrevendo um livro sobre os dons, né? Os dons do Espírito Santo. E eu pesquisei num livro que comenta sobre a manifestação dos dons do final do 1º século, né? Que é quando o Novo Testamento é escrito,
até os nossos dias. Então, houve manifestação dos dons em todos os séculos. Profecia, com revelação mesmo, cura e tal, línguas. Tem um grupo aí que diz que isso, quem inventou foram os pentecostais, né? Mas é mentira, isso não é verdade não. E aí tem dois casos na França que foram registrados, se não me falha a memória, gente, foi no século XVI para o XVII. Eu posso verificar lá e mandar para vocês. Posso até mandar a foto do livro amanhã para vocês, né? 9 horas. Dois casos. Um de um menino de 3 anos de idade, numa igreja na França, que eles estavam orando e o menino se levantou, estava lá no culto e começou a profetizar para eles. E outro de um caso de um menino de 1 ano e 2 meses, estava no braço da mãe e começou a falar. E era uma profecia para a igreja. Até hoje eu só ouvi esses 2 casos. Mas é verdade, foram registrados pela igreja cristã. 1 ano e 2 meses. O menino nem falava, foram as primeiras palavras dele. Se uma jumenta pode falar porque Deus mandou ela falar, por que uma criança não pode? Eu creio que pode. Eu não estou dizendo que acredito nessa história não. Essa da travessia pode ter sido, pode ser qualquer coisa, sei lá como foi. Mas esses casos aí da Igreja da França, eu acredito. Eu acredito. Bem, vamos parar por aqui, né? Letra O. Letra P. Tá bom? Alguma questão, queridos? Por hoje? Vão na paz. Então, vamos passar rápido. Glória a Jesus, né? A Deus seja a glória. Boa semana para vocês.